Está acabando, né? Atos, capítulo 22. Glória a Deus. Tomara que eu entenda a minha letra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler alguns versículos aqui. Atos capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Amém? Pode assentar-se. Glória a Deus. É um senta e levanta, né? Graças a Deus, a ginástica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos acompanhado aqui, desde o início do livro de Atos, a respeito da vida desse grande missionário extraordinário, apóstolo Paulo. E nós, todas as vezes que participamos da pregação, ministrando ou ouvindo a ministração, nós acompanhamos o quanto esse homem sofreu pela obra. Amém? Muitas coisas ele fez antes da sua conversão contra a obra, e muito mais ele fez até a sua morte a favor da obra. Glória a Deus. Amém? E creio que a grande maioria de nós aqui, né, nem todos nasceram em berço evangélico, nós já estivemos no mundo também, né? Afastados de Deus, e hoje temos o privilégio de estar incluído na família, né? Como filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no início, nós vemos o apóstolo Paulo, ele buscando meios aqui de se defender, de explicar, porque aqueles mesmos judeus que tinham o apóstolo Paulo como alguém que merecia palmas, aplausos, porque ele perseguia os cristãos e ele arrastava amarrados para serem castigados, e porque os judeus e o apóstolo Paulo e os sumos sacerdotes, eles acreditavam que os cristãos, o que eles pregavam, ia contra tudo aquilo que eles vinham aprendendo ao longo de suas vidas. E aí agora Paulo se vê na situação de ter que tentar explicar que tudo aquilo que ele estava fazendo, agora era verdadeiramente para Deus. Tudo aquilo que ele fazia anteriormente, pensava ele que era para agradar a Deus, mas não era. E agora ele se via nessa situação. Então eu vou começar de novo aqui. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Aqui ele está falando para toda a população que estava ali reunida para acusá-lo. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Porque aí eles estavam vendo ali Paulo colocando para fora todo o seu conhecimento, toda a sua eloquência, tudo aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, um mestre, um homem que conhecia muito. O apóstolo Paulo, ele agora estava, tudo aquilo que ele aprendeu, todo aquele conhecimento, ele estava usando
na obra de Deus. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós sois. Ele aqui está tentando fazer eles entenderem: o que eu estou fazendo é o que vocês estão fazendo também, só que eu agora estou fazendo para o Deus verdadeiro. Agora eu estou fazendo para o Deus que pode fazer algo por nós. É o que nós estamos nesta noite fazendo. Estamos na presença do Deus que tem ouvidos para ouvir, tem olhos para enxergar, tem boca para falar e tem mãos para agir em nosso favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele fala aqui no 4: e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tantos homens como mulheres. Ele tinha a incumbência de ir lá atrás dos cristãos, ele tinha uma autorização para isso, ele tinha carta do sumo sacerdote para ele ir lá atrás dos cristãos, amarrar, trazer eles para serem castigados. E muitos deles foram condenados, como foi lido aqui, à morte. Muitos morreram pelo um ato do apóstolo Paulo, por algo que o apóstolo Paulo fez. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. E ele não tem medo de falar o que ele fez quando estava fora dos caminhos do Senhor. Antes da sua conversão, ele fala aqui que ele prendeu, que ele arrastou homens, mulheres, e que muitos foram condenados à morte. Aí ele fala no 5: como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo deles cartas para os irmãos, fui a Damasco trazer amarrados. Esses líderes deram autorização para ele, deram carta branca para ele ir lá e fazer, para ele ir buscar. Só que aqui no versículo 6, ele começa a contar o que está lá em Atos capítulo 9, a respeito da sua conversão. Ele aproveita o momento em que ele está sendo acusado, a ponto de ser chicoteado. Aqui ele já havia passado por tentativa de apedrejamento, por pauladas, murros, por situações de muitas dificuldades, e possivelmente ele estava até aqui ensanguentado neste momento. Mas aí ele vem aproveitar esse momento para testemunhar. Aleluia, amém? Para falar da sua conversão perante as autoridades e toda a população, todos os judeus, todos que estavam ali para acusá-lo. Ele vai agora testemunhar. Amém? Glória a Deus. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Todos nós que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando recebemos a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus, foi Ele usando alguém para que nós tivéssemos essa oportunidade. Amém? Agora eu acredito que ninguém teve uma oportunidade igual à do apóstolo Paulo, que ele chegou a ficar cego fisicamente. Os olhos físicos dele não enxergavam por causa de uma luz muito forte, que era a presença do Senhor Jesus Cristo. Olha que privilégio que ele teve.
E aí ele ficou cego, e aí ele foi levado a Damasco, por aquelas pessoas que estavam com ele, que também viram a luz, mas não ouviam a voz que ele ouvia. Aleluia, amém? Quando o Senhor fala conosco individualmente, é diferente, amém? Quando o anjo do Senhor falou com Gideão, o anjo do Senhor falou assim: Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. O anjo do Senhor falou: Deus é contigo. Aí Gideão pega e fala assim: mas se o Senhor é conosco, Deus não falou conosco, Deus falou individualmente com ele. Há momentos em que Deus fala conosco no individual. Aleluia, amém? Glória a Deus. E nós temos que estar sensíveis. O nosso ouvido espiritual tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus fala conosco até mesmo em momentos simples. Eu vou dar um exemplo aqui de várias vezes. Quantas vezes eu, no trânsito de São Paulo, procurando um endereço num lugar difícil, onde se você errar, você vai muito longe, e eu orei e Deus me colocou na rua certa. Ah, irmão, Deus perde tempo com esse tipo de coisa? Deus não perde tempo com nada. Deus nos instrui, Ele nos guia, o Espírito Santo de Deus nos guia em tudo que nós precisarmos para a nossa vida. Nós temos que pedir a Ele. Aleluia, amém? Nós temos que pedir a Deus, seja nesse tipo de coisa qual citei agora, como também para uma decisão mais séria. Não podemos fazer nada sem buscar a presença de Deus, sem buscar a direção de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai narrando aqui para aqueles homens, para aquelas pessoas, o seu testemunho, tudo aquilo que lhe aconteceu e como Deus preparou para ele. Aleluia. Uma pessoa, um homem, servo do Senhor, um homem dirigido por Deus para estar orando por ele. Aqui diz no versículo 12: e um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aleluia, amém? Ananias era um servo de Deus, mas era um homem que ele não era só crente na igreja. Ele era um homem que dava testemunho por onde ele andava, com quem ele falava. As pessoas entendiam que Ananias era um homem de Deus, e Deus pega pessoas que estão na sua presença, que estão caminhando, buscando caminhar o mais reto possível para ser usado por Ele. Amém? Deus nunca vai usar uma pessoa que se diz cristão, mas tem palavra torpe saindo da sua boca, palavras que não edificam, que não vai ajudar ninguém. Pessoas que falam palavrões, ou pessoas que mentem, pessoas que tentam passar os outros para trás, aí depois fala assim: eu sou cristão, aí vem para a igreja de gravata, vem para a igreja bonitinho no domingo, mas na segunda-feira fala assim: não, esse aqui é o meu trabalho, eu vendo carro e eu vou enrolar os outros, porque eu preciso ganhar, eu preciso sustentar minha família. Nós não precisamos passar ninguém para trás, porque o nosso Deus, a palavra de Deus diz em Filipenses 4,19, que o Senhor nosso Deus supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Mas Ele supre a necessidade daquele que crê nele, que confia nele, que faz as coisas de forma clara, sem trapacear, sem tentar enrolar ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa veio fresquinha, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Versículo 13: vindo ter comigo, apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Essa foi a oração de Ananias. E naquela mesma hora, ouvi. Isso é o apóstolo Paulo falando: eu pude enxergar novamente. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Amém? Nós temos que acreditar, nós temos que orar com fé, temos que determinar a bênção. Amém? Temos que falar palavras que edificam, temos que falar palavras positivas. Quando nós vamos lidar com nossos filhos, nós temos que falar coisas boas para eles. Amém? Nós temos que tratar eles com palavras. Nós temos que corrigi-los? Sim, mas sempre usando palavras que possa trazer bênção para a vida deles. Amém? Tem pessoa que a criança é elétrica demais, muito elétrica. Eu já vi, infelizmente. A pessoa fala: parece que você, eu não vou nem citar aqui, mas é coisa muito ruim. Em vez de falar: ô abençoado, eu creio que você vai melhorar, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, eu quero você diferente, é assim, assim que você tem que ficar. E a criança vai ouvindo, até uma hora que transforma. O Espírito Santo de Deus que vai transformar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais outra fresca. Aleluia. Versículo 17: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Jerusalém era onde Paulo residia, era onde todos conheciam ele como Paulo o Terrível. Palavras minhas, não está na Bíblia não, tá? Como todos ali conheciam ele como aquele corajoso que ia lá arrastar os cristãos. E agora ele, convertido, vai para lá, para Jerusalém. E aí ele recebe uma mensagem de Deus aqui, dizendo que é para ele sair dali, para ele sair de Jerusalém, porque não receberiam o testemunho, porque ele estava ali para testemunhar, para falar o que Deus havia feito na sua vida. Nós temos que testemunhar o que Deus fez, a transformação que Deus fez, mas só pode testemunhar quem é transformado. Só pode dar testemunho de transformação quem já foi transformado. Mas quem ainda não recebeu a transformação, pode recebê-la. Aleluia. Amém? Porque o mesmo Deus está ainda com a mão estendida. Aleluia. Pronto para abençoar, pronto para curar, para restaurar, para transformar. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em Ti. Está vendo? Aqui é o testemunho de Paulo, ele falando. Agora ele está falando com Deus aqui, que ele mesmo arrastava os cristãos, açoitava, chicoteava e lançava na prisão, por serem o quê? Cristãos. Muitos hoje, nem existe perseguição no Brasil, e as pessoas têm vergonha de falar do Senhor Jesus. As pessoas não querem falar do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Agora, se a pessoa que está no mundo não pega uma Bíblia na mão para ler, como ele vai ter fé? Através de nós. Nós vamos pregar a Bíblia para ele. A gente lê e a gente transmite. E a pessoa ouve. E a fé vem. E a pessoa começa a sentir desejo
E aí existe a transformação. Aleluia. Amém? Aí existe a conversão. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai falando, ele vai falando que quando Estevão foi apedrejado, ele não só estava presente e consentiu com a morte, mas ainda ficou ali guardando as capas daqueles que apedrejaram Estevão. Ele contribuiu, ele só não pegou a pedra na mão, mas o resto ele fez. Misericórdia, né? E disse, 21, vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. O Senhor falou com ele, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. As pessoas que estavam ali acusando Paulo, agora pedem a morte dele. Tirem ele da terra, acaba com esse homem, mata ele. O que ele está pregando não é certo, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Aleluia, glorificado. Aleluia, glória a Deus. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra eles. Contra ele. Amém? Agora, o tribuno, o líder ali, o chefe, manda que levem Paulo para ser açoitado, para ser interrogado com chicotadas, interrogado com, me fugiu a palavra aqui, tortura, palavra tão simples, né? Com tortura, para saber por que estavam acusando ele daquela forma. E eles queriam saber da boca dele, por que isso? E aí, Paulo, no 25 aqui, ele começa a falar para a pessoa que ia chicotear ele. Aí ele declara que ele é romano. Que eles não poderiam estar fazendo aquilo com um romano antes dele ter sido julgado, porque ele não foi julgado, ele estava sendo interrogado. Mas por que queriam chicoteá-lo? Por que queriam torturá-lo? Então aí ele declara que ele tem dupla cidadania. E aí o tribuno fala para ele assim, mas eu sou romano, e eu gastei muito dinheiro para ter essa cidadania. Aí o apóstolo Paulo fala, mas eu sou romano de nascimento, eu não gastei dinheiro nenhum, eu nasci em Roma, sou legítimo, como diz lá no Rio, da gema. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 28, e respondendo o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Aleluia. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Ligado aqui é amarrado. Ele já estava amarrado a ponto de ser chicoteado. De uma forma errônea. Eles estavam, ali era um abuso de autoridade contra a vida dele. Só que ele fala, peraí, eu sou romano. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nele não puderam tocar,
o Senhor já havia falado para ele que ele ia até Roma. Lá ele ia contar o testemunho dele de novo. Ele ia para Roma para contar o testemunho dele, porque ele ia ser julgado lá. E lá, você acha que ele ia ficar de boca fechada? Não ia não. Lá perante o Sinédrio, ele ia continuar falando, e ele ia continuar pregando, porque quem crê em Deus, quem acredita que o poder de Deus transforma as vidas, não fica de boca fechada. Se nós fecharmos as nossas bocas, Deus vai levantar outra turma, outro grupo, outra igreja, mas a obra não vai parar. Não vamos perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho, através daquilo que nós temos aprendido. Nós não estamos vindo na casa do Senhor todas as segundas, quarta, sexta, domingo, em vão. Nós estamos vindo na casa do Senhor nos alimentar, e esse alimento espiritual é para que nós possamos continuar a cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele incansavelmente, de cidade em cidade, ele ia pregando, e quando o perigo chegava, o Senhor falava com ele e criava uma situação para tirar ele dali. Mas teve momento em que ele chegou a quase morrer, mas o Senhor o livrou, porque a obra ainda não estava completa. Isso na vida do apóstolo Paulo. Quando chegou o momento dele morrer, Deus levantou outro. Amém? Quando chegar o momento que o Senhor me recolher, fica outro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai usando. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, temos que permitir que o Senhor nos use. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 30. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aleluia. Eles queriam de todas as formas descobrir o que estava acontecendo, o que estava deixando aqueles homens enfurecidos. Quando nós falamos da palavra de Deus, o inferno treme, o inferno estremece. Quando nós oramos, o inferno estremece, o diabo ele treme na base, porque um homem ou uma mulher de oração, eu vou dar um exemplo aqui meu, tá? Exemplo meu, isso aqui não está na Bíblia não. Eu comparo como um elefante. O elefante ele é tão grande e ele não sabe a força que ele tem. Tem cristão que ora, mas não sabe o poder da oração que está nas palavras que saem da sua boca. Porque se soubesse, estaria orando, crendo que pelos olhos da fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas nós não vemos. Mas se nós crermos verdadeiramente, aquilo que nós pronunciarmos crendo, nós receberemos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos continuar buscando ao Senhor, porque nós estamos caminhando para o fim. Amém? Nós estamos caminhando para o fim. E eu estou falando a respeito do fim dos tempos. Não é do fim do livro de Atos não, que está caminhando também para o fim. Mas eu estou falando do fim dos tempos. Para que ficar na corda bamba? Eu acredito que um cristão na corda bamba, ele é um malabarista sem aquela vara. O risco é muito grande. Não tem nem rede lá embaixo, tá? Se cair, não tem repescagem, não tem escapatória.
Não vamos pagar para ver, não vamos arriscar, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, porque quando o Senhor Jesus Cristo vier, e será como um relâmpago, será de repente, será sem aviso, nós temos que estar preparados, igreja, nós temos que estar preparados, amém? Vamos falar do amor de Deus para os nossos familiares. Muitas das vezes a pessoa, eu não estou julgando ninguém, porque eu não sei quem reúne e quem não reúne, mas às vezes a pessoa reúne com a família e come um churrasco e passa o domingo e vai embora e não falou de Jesus para ninguém. Não falou de Jesus para ninguém. Vamos falar do amor de Cristo, amém? Dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.